Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está ouvindo ou assistindo o Vozes do Palco. Este podcast visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada, estamos entrevistando artistas do teatro. Meu nome é Seria Chagas, sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, sou uma pessoa parda, tenho uma barba meio rala, um cabelo black, estou usando um brinco, uma camiseta vermelha com detalhes pretos. E o convidado de hoje, ele é músico, compositor, ator, capoeirista e educador. Seja muito bem-vindo, Iuna Augusto. Obrigado. Bom, eu sou Iuna Augusto, sou um homem negro, de pele não retinta, meus cabelos estão, né, com dreads, raspado do lado, uso brincos de argola, tô sem barba hoje, vestindo uma camisa bege com algumas listras coloridas. Para começar, é uma pergunta bem basiquinha, assim. Quem que é Iuna Augusto? Eita! A Iuna Augusto é uma pessoa apaixonado pela vida, por estar, né, nesse tempo, nesse espaço, por estar com as pessoas, interessado nas relações entre pessoas, entre pessoa e vida e natureza. Em primeiro lugar, isso, assim, né? Aí sou um artista da música, do teatro, das artes integradas, aí eu posso dizer, mas que maior tempo de experiência na música. Pratico capoeira Angola mesmo, e acho que é um dos lugares que me traz muita inspiração para a vida, para a arte. E super interessado no desenvolvimento humano, então também essa frente da educação, né? Do meu trabalho como educador, artístico, musical, enfim. E acho que é isso. Fala um pouco da sua jornada, tipo, jornada artística. Como que você começou a se interessar por música? Olha, essa é uma pergunta sempre muito, digamos assim, divertida de responder, né? Para mim, porque eu não tenho memória de quando eu me interessei por música. Eu sei que eu gosto de música muito desde pequeno, desde criança. Eu brincava, né? Uma das minhas principais brincadeiras era cantar, era tocar. Que legal. E daí, tipo, quando tinha aquela coisa, não sei se hoje ainda existe, né? Mas nos anos 90 era muito comum ir na feira e tinha umas violinhas de brinquedo, de cordinhas de nylon, assim. Eu sempre pedia para os meus pais para comprar e, né, durava muito pouco e tal. Mas eu adorava brincar com aquilo. Quando não tinha violinha, tinha vassoura que eu pegava e ficava fingindo. E eu acho que tem uma influência muito grande dos meus pais serem pessoas que ouviam muita música, né? Então, meu pai baiano, que veio para São Paulo muito cedo, adolescente, assim, para trabalhar, ser mão de obra e tal, com essa sutileza, essa sensibilidade muito aguçada. Então era uma pessoa que para as artes, né? E que então acho que ele não realizou muitas coisas artísticas que ele quis, mas tinha essa sensibilidade muito aguçada e essa vontade, e essa percepção de trocar, né? E de nos influenciar, assim. Então ele ouvia muita música clássica, né, contrariando muito dos estereótipos do que dizem, do que pensam sobre o homem trabalhador nordestino. Ele ouvia muita música clássica, muito erudita, fazia muita questão de ler, de estudar tudo que ele podia, assim. Quer dizer, tudo que pode, né, porque ele é vivo e está até hoje nessa, assim, tipo, de se interessar, de se estudar, de priorizar, de alguma forma fortalecer a sua intelectualidade ali. Então ele foi uma grande influência para mim. Minha mãe também, tipo, sempre ouviu muita coisa, principalmente quando eu era criança, né? Do universo da música caipira, que a gente conhece por sertanejo, né? Essa música que é afro-caipira, indígena, que a gente conhece por sertanejo, assim. E eu ia nos shows, nos comícios, né? Coisas assim, tipo...
e com ela e via apresentações e aquilo me encantava. Tinha vontade de estar ali, assim, sabe? Acho que estar, talvez essa coisa do glamour, do ser conhecido, do querer ser visto também, né? Era uma influência grande nesse lugar de ter algum destaque também. Eu acho que isso é uma questão na vida de jovens periféricos, né? Jovens. A gente querer estar num lugar, tipo, mostrar que a gente existe, né? E eu acho que, de começo, o meu interesse pela música foi muito aí, da brincadeira mesmo, assim. Como veio o start? Depois, como você pensou assim, vou seguir essa carreira, vou estudar isso? Aí eu começo a tocar, de fato, aprender a tocar um instrumento, já tendo muita vontade, quando eu começo a frequentar a igreja evangélica. Tipo, com 11 para 12 anos, assim. E era uma igreja bem pobrezinha, bem simples. E que eu fui porque meus amigos estavam indo e, tipo, eu achei que, vou ficar sem amigo na rua, não vou ter com quem brincar. Eu comecei a frequentar também, acabei gostando. E era uma igreja bem pobrezinha que não tinha músicos. E daí eu olhei e falei assim, eu acho que essa deve ser a oportunidade para eu começar a tocar, né? Vou descolar um violão, aprender a tocar para tocar aqui na hora de acompanhar as músicas da igreja. E fiz isso e comecei a tocar e tal. E daí ali, tipo, anos 90, né? Como eu falei, assim, era uma coisa muito ainda sem internet, sem esse acesso, né? Coisas de cifra, aplicativos que são muito comuns agora. Então a gente aprendia muito com os amigos, assim, tipo... um que sabe tocar uma música ensina pro outro, o que eu sei eu ensino para aquele. E a gente tinha aquela coisa da revistinha e tal. Então, só aí, entre os 12 e os 14 anos, mais ou menos, eu fui, tipo, o que a gente chama de autodidata, assim. E ali eu já tinha aprendido muita coisa, já estava num nível ainda com jovenzinho, novinho, assim, mas com uma sensibilidade musical muito aguçada, já conseguia tirar música de ouvido, sabe? Essa coisa que era muito comum, né, na molecada, assim, principalmente da igreja, de periferia, assim, que era assim, se vira. Então, tipo, pega lá e tinha fita, né? Na época a gente ouvia muita fita. A fita tinha essa facilidade... Quer dizer, não, facilidade que hoje em dia é muito mais fácil que a gente faz num clique, né? Tipo, volta na música e tal. Tinha essa coisa de voltar a fitinha, ficar ali escrevendo e tal. Aí, assim, aos 14 anos, eu resolvo, tipo... Já tinha uma coisa ali com a música, né? De gostar mesmo, de querer aprofundar e tal. E... fico sabendo de um curso na cidade do lado da cidade que eu morava, que eu nasci, cresci morando em Carapicuíba, né? Que é a zona oeste do estado de São Paulo. A gente fala assim, periferia da periferia, né? Porque está para além da capital ainda, apesar de estar próximo, né? Então eu descobri que tinha aula de violão na cidade do lado, que era Barueri, que é Barueri, né? E aos 14 anos eu me inscrevo nesse curso e tinha lá uma aula de violão clássico, completamente diferente do que eu conhecia, do que eu sabia, assim, mas eu tinha uma noção, né, do que era essa musicalidade e tal, até por influência do meu pai, né, que eu tinha comentado e tal. Eu falei, bom, é essa aula que tem, é essa que eu vou fazer. E era um rolê, assim, tipo, de ônibus, era mais de 1 hora. Quando tinha passagem, quando não tinha passagem, eu ia a pé, era 1 hora e meia andando, com um violãozinho nas costas, assim, bem aquela história do menino jovem, sabe? Tipo, que a galera romantiza, né? Sim. Aquela famosa história do pai que fala, eu ia pra escola com a sacola. Isso. Andava sei lá quantos quilômetros, era você com o violãozinho. Isso, era. Eu levava os materiais na sacola, no saco de arroz, né? A galera conta muito isso, assim. Era meio que essa realidade, assim. E ali, eu comecei a ver que realmente eu tinha talento, tinha pegada. E assim, e eu gostava muito. Então, por que eu resolvo me profissionalizar na música? Porque é isso, né? 14 anos, chegando ali próximo dos 16, que é como... Com 14 eu já trabalhava, né? Assim, tipo, ajudante de pizzaria, em coisas assim, esses bicos que a gente faz. Então, já tem a coisa da sobrevivência ali já te chamando, né? Tipo, assim, o que você vai fazer? Você vai ganhar dinheiro com o quê? Tinha esse receio, assim, tipo, de, se eu começar a trabalhar, o que vai acontecer, né? A visão que eu tinha era assim, eu vou começar a trabalhar em algum momento e vou ficar distante, não vou mais ter tempo para tocar, não vou ter tempo para estudar, uma coisa que eu gosto e tal. E essa é a realidade, né? De muita gente. Da maioria das pessoas, que é assim, tipo, tem que sobreviver, larga o que gosta. E eu já
apesar de muito jovem, tinha essa percepção, assim, sabe? Aí eu coloquei na cabeça, não, então eu vou me profissionalizar em música, para o meu trabalho ser música. Não é porque eu queria trabalhar com música, ganhar dinheiro com isso. Mas porque precisava, né? Ganhar dinheiro de alguma forma. Isso, então, tipo assim, se eu fosse ganhar dinheiro, que fosse com música, para que eu não precisasse me afastar dela. Se isso deu certo, é uma outra história. E daí, ali, né, nesse pensamento assim da sobrevivência, de será que eu consigo construir meu espaço, as pessoas me viam tocando, e até adultos, assim, tipo, e já me perguntavam, você dá aula? Você dá aula? Aí eu já comecei a pensar assim, acho que tem um caminho aí, né? Já, quanto você cobra para dar aula? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Aí, de tantas pessoas perguntarem, eu comecei a falar, não, eu dou aula, assim. Aí, tipo, cobrava, assim... Eu lembro dos meus primeiros alunos que eu cobrava, tipo, R$20 por mês. Nossa. A mensalidade de um curso de violão, olha isso. E daí, tipo... E era o que da onde eu tirava... O que eles me pagavam era o que eu usava de condução para ir fazer meu curso, para eu aprender, né? E daí esse professor, que é um professor que se tornou amigo, tal, uma grande referência na minha vida, assim, o Rogério Costa, né, que é professor até hoje lá nessa oficina em Barueri. A oficina cresceu, virou outra coisa, e ele está lá, ainda também ajudou com que esse crescimento acontecesse, né? E daí ele falou assim, olha, você tem a pegada, você tem talento, e eu acho que você deveria aprofundar nos estudos de música, porque você tem futuro, assim. E, então, se não fosse ele ter falado, talvez eu não tivesse levado, assim... talvez sim, mas talvez... Acho que foi um impulso que valia ali, sabe? Que foi muito válido. E ele falou assim, eu me formei em uma escola muito boa, que é em São Paulo, precisa fazer prova para entrar, não é fácil, é muito concorrida e tal. Na época chamava o LM, que hoje é a atual EMESP, né? Sim. Na época era a Universidade Livre de Música. E daí ele falou assim, eu acho que se você... E na Municipal também, ele falou da Municipal de Música, que é mais voltada à música clássica, né? É só música clássica. E a ULM, que tinha os dois, tinha música clássica. E ele falou assim, aí você vê o que você quer fazer, se você quer voltar, né, para o popular e tal. Mas independente do que você quiser, eu posso te ajudar a se preparar para a prova. Aí eu falei, beleza, eu quero. E daí a gente se preparou, ele me preparou para fazer a prova da Municipal, que era mais difícil, né? A Municipal de violão clássico. E então eu estudei um monte. Eu lembro que eu sentava assim, eu passava muitas horas em cima do violão, assim, tipo, minha família, a vizinhança não entendia nada, né? Falava, o que esse menino tá fazendo? Assim, eu passava muitas horas tocando aquele violão. E eu fui, porque eu fiquei muito nervoso, né? Nervosismo mesmo, assim. Eu acabei tocando muito rápido a música no dia da prova na Municipal e tal. E errei, não errei, mas tipo, por ter tocado muito rápido, não dei conta. Chegou uma hora que eu fiquei em choque, assim, parei de tocar. Então essas coisas me fizeram ficar como suplente. Eu tinha 16 anos isso, então eu fiquei de suplente e não consegui essa vaga. Mas, paralelamente, eu estava fazendo também a prova na antiga ULM. E lá eu fiz de guitarra, que era o instrumento que eu tocava na igreja. E eu, né, meu moleque, eu tinha muito mais vontade de querer estar no mundo da música popular, assim, né? E daí eu fiz o teste para guitarra na ULM também. E lá eu passei. Isso com 16 anos, assim. Aí foi o que me deu, assim, tipo, um chão de falar assim, nossa, se eu entrei nessa escola que é tão concorrida, que é tão difícil e tal, todo mundo fala, é tão considerada tão boa, né? Um monte de gente sai profissional daqui. Aí eu comecei a acreditar e falar assim, não, então eu realmente vou continuar investindo. E essa escola acabou sendo mais uma base para que eu acreditasse e continuasse na vida artística, assim, sabe? Isso começou a dar mais valor para o que eu fazia, né? Que então era só dar aula de violão. Sim. Então as pessoas falavam, nossa, mas você estuda agora que eu quero fazer aula mesmo. E começou a surgir, assim, pessoas que queriam aprender. Não foi uma coisa que, nossa, eu consegui tirar meu sustento, mas foi uma coisa que me ajudou ali, pelo menos, a conseguir o que eu precisava para ir, tipo, de transporte, um pouco de alimentação. A sua formação, né, nessa inicial foi dentro da música. E como que foi que você foi parar no teatro? Então, também tem a ver com essa busca pela sobrevivência, né?
É muito louco, assim, não tem como fugir disso, né? A nossa vida é muito pautada nisso, assim, né? E então com 18 para 19 anos, mais ou menos, assim, eu entendi, né, que aquele universo que eu tava ali da religião e tal não fazia... Durante esse tempo em que eu estive, eu acho que fez sentido para mim, mas naquele momento eu já sentia que não fazia mais, assim, sabe? E daí foi quando eu parei de frequentar a igreja e daí outro caminho que eu acabei encontrando para sobrevivência, além de dar aula, foi tocar na noite, né? A maioria dos músicos fazem isso também. Aí eu fui ali, eu comecei a tocar entre os lugares que eu tocava. O primeiro lugar onde eu me disponibilizei, assim, tomei coragem, falei, não, vou encarar a noite, vou encarar o público do bar, sabe? Foi num bar também, em Barueri, e que tinha um público muito de rock, assim, apesar de eu fazer um repertório muito mais voltado à música brasileira, MPB, assim. E tinha um público muito do rock, assim, mas era uma galera que curtia, assim, quando a gente tocava, e começou a rolar um movimento, assim, sabe? Tipo, das pessoas irem no dia, todas as quarta-feiras, assim, começou... O bar era de rock, começou a encher mais na quarta-feira do que nos dias de rock, assim, sabe? E inclusive o público de rock também fazia parte desse público que enchia o bar, assim. Nesse lugar tinham encontros de muitos artistas, assim, também, né? Muita gente que também tinha histórias parecidas com a minha, mas que também já tinha avançado alguns estágios, assim. Então, era um rolê que acontecia... O primeiro sarau que eu vi na minha vida, assim, antes de conhecer esse boom do sarau das periferias de São Paulo, né? Que começa na Zona Sul e tal, que depois virou um movimento e tal. Muito antes disso, tinha esse encontro lá do formato sarau, ali, poesia, daquela coisa mais... Ainda aquele pensamento, não sei se conservador, mas de um universo artístico ainda nesse lugar das pessoas que... É complicado falar assim, né? Mas como se fosse ainda uma coisa desses artistas que ainda... tipo assim, a arte em si, ela acaba tendo, né? As pessoas, artistas, né? De alguma forma, esse envolvimento mais ativo, né? Com as questões sociais e tal. Mas não era um rolê assim de artistas que queriam... Esses artistas que se encontravam nesse sarau, nesse bar, eram pessoas que queriam testar ali as suas coisas. Tinham uns textos de monólogo e queria apresentar para ver como que funcionava. E daí começou a rolar esse movimento paralelamente, né, a esse rolê que eu fazia de tocar. Também tinha esse movimento dos artistas de teatro, principalmente, e da poesia, que se encontravam nesse bar também para fazer esses encontros e trocar mesmo, assim, sabe? Suas artes e tal, suas composições. E eu comecei a conviver com eles por conta também, porque era um rolê que também, uma oportunidade ali de estar me expondo musicalmente e tal. E eu comecei a conviver com pessoas de teatro. Gostava muito, já tinha, né, essa coisa de ir assistir peças gratuitas, né, de sair também, essa coisa de pegar o trem, né? O trem, eu sempre falo, reforço isso, né? Que a linha de trem, ela foi fundamental para que eu conhecesse o mundo para além da minha cidade, assim. E isso é uma coisa rara, tipo, muita gente até hoje vive lá, tipo, a estação do trem está do lado de casa, mas as pessoas não sabem o que tem na última estação daquela linha. Tipo, nunca viu a última estação daquela linha ali, sabe? Infelizmente, essa é uma realidade, assim. E daí eu então frequentava, usava a linha do trem, sim, para vir ver peça no centro, para ver peça em Osasco, nas cidades mais próximas e tal. E esse envolvimento com a galera do teatro, eu comecei a ser chamado para também fazer musicalização, parte de musicalidades, né? Música, trilha, em peças. Então, eu entro no teatro através da música, como músico ainda. Tipo, nesse lugar de fazer trilha, de tocar ali ao vivo e tal. Aí, e para dança também, né? Então, eu tenho ali um momento aqui já mais perto de agora, né? Dando um salto grande, assim, nessa história, em que eu me envolvo com pessoas que conheço, né? Tenho amizades e me envolvo com pessoas do universo da dança contemporânea, que também me chamam para tocar, compor ali suas trilhas e tocar ao vivo. Então, é nessa convivência que eu começo a olhar
E aí é aquela coisa, né? Meio que história do artista de circo, né? Ah, já que você tá aí, né? Já que você tá aí, então vai para lá. Aí vai pra cena, né? Vai pra cena. Aí vai te empurrando pra cena até que você fala, não, nossa, realmente isso aqui é uma coisa que tem a ver comigo. E aí, nessa época ainda, tem esse detalhe também. Eu lembro que os meus amigos, quando eu tocava no bar, meus amigos falavam muito assim, tipo, meu, você toca muito legal, você canta, tem uma voz bonita, mas tem uma coisa que eu acho que você pode expandir mais ainda, porque é essa coisa, né, meu? Eu sou músico que estuda em casa, que toca ali, tipo, cabeça baixada, olhando pro violão e tal. E as pessoas falavam que tem algo a mais aí. E provavelmente, se você for estudar teatro, esse algo a mais vai aparecer. Que é como você vai se expor quando você está cantando, né? Tem outras técnicas, tem outras formas aí de você se expor para o público, que eu acho que falta isso para você conseguir conquistar passos a mais na música, assim, sabe? E daí eu comprei essa ideia e comecei a fazer um curso de teatro, fazer aulas de teatro de um amigo na época, assim. Ah, que legal. E daí fiz esse curso de teatro, acabei ficando amigo, né? Já tinha amizade, na verdade, com um professor de teatro, que era um dos frequentadores desse bar que eu tocava, assim. E aí eu sabia que ele dava aula também nas oficinas lá do município, tal, oficinas gratuitas, assim. E falei, vou fazer. E comecei a fazer, gostei e tal. Aí desse curso eu comecei a conhecer outros grupos de teatro de fora de lá, de São Paulo e tal, e assistir, fazer oficinas e tal. Mas em um momento ali ainda, tipo, esse momento da minha vida que eu tocava na noite e tal, ainda era um momento de muita incógnita, assim, sabe? Tipo, por mais que eu vislumbrava, eu sabia do meu potencial, eu ainda não sobrevivia disso. Tipo, ainda não conseguia, tipo, vislumbrar, assim, fazer planos para o futuro, ter tudo que eu precisava, sabe? Não tinha condições. Eu ganhava muito pouco tocando na noite. Gastava muito estudando, e daí eu começo a, tipo, largar de novo um pouquinho, né, deixar o teatro de lado, porque eu percebi que eu precisava focar, porque, assim, para ser artista, volto a falar, né, nesse nosso universo de periferia, de pessoas que não têm acesso a muitos bens, né, nós não somos herdeiros, né. Então, tipo, eu entendi que eu ia precisar focar em uma coisa para conseguir desenvolver uma das duas, assim, sabe? Então, eu voltei a focar com toda a bagagem que eu tinha conseguido ali no teatro, assim, mas eu abandonei um pouco os estudos por não dar conta mesmo, assim, tipo, é um investimento muito grande em qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, em música já era um investimento muito grande. Aí, em teatro, também ia ter que ter um investimento que eu não tinha condições naquele momento. Então, eu fui parando, assim, meio que naturalmente, sem querer parar, sabe? Mas eu fui parando naturalmente para dar conta do que eu estava fazendo em música. E daí começo a me envolver com bandas fora ali da minha cidade, do meu miolinho, da panelinha que eu estava acostumado, tocar aí com bandas de fora. Eu sou convidado para tocar numa banda aqui, de Taboão da Serra, na época Preto Soul, que já acho que hoje em dia essa banda não toca mais, assim. Nossa, esse nome é familiar. É familiar porque recentemente eles tinham voltado, assim, mas quando voltaram não voltou comigo. Mas é fundada pelo Guinão Oliveira, aí eu toquei, a Dessa, que também, né, artista, me acompanha, assim, até hoje. A gente, em vários trabalhos, a gente está juntos, assim. Ela também fez parte. E daí era uma banda já mais de dentro dessa primeira efervescência, que surge dessa efervescência cultural das periferias, que foi ocasionada aqui por esse movimento de saraus, né? Essa banda ela já vem desse universo. Aí é onde eu conheço esse universo também e começo a circular mais para fora da minha cidade, né? E atuar e conhecer mais artistas. Aí é quando eu começo a consolidar um pouco mais a minha história como músico, né? Consigo já tirar uns cachezinhos, já consigo dar aula nos lugares um pouco que pagam um pouquinho melhor e tal. Ainda naquela coisa bem da sobrevivência ali, só o suficiente para sobreviver e olhe lá, sabe? Ainda com muitos trancos e barrancos, assim.
Que daí eu começo, vou para esse lugar que eu tinha comentado, das pessoas me chamarem para tocar em cena, para compor para espetáculo e tocar em cena. E que daí tem essa volta minha, na verdade, para questão da cena, assim, né? Para estar atuando. E daí, quando isso volta, depois de um tempo que eu... tem uma coisa fundamental também na minha história, que é o meu primeiro CLT, com quase 30 anos de idade, que eu consigo... Já estava fazendo faculdade, aí já estou fazendo faculdade... Aí já tinha trabalhado, já tinha sido estagiário de professor de música, né, no SESI, na escola integral. Aí eu mudo depois eu sou contratado num programa do governo, né, para dar aula, aí é esse que eu falo que é o meu primeiro CLT, que foi fundamental, assim, porque, mano, a partir do momento que você vê toda a sua trajetória valorizada ali, tipo, ainda é muito pouco se for pensar, né? Mas ainda mas não deixa de ser algo que você olha e fala assim, putz, agora pela primeira vez na minha vida eu tenho um salário, tipo, fazendo o que eu estudei, o que eu me preparei para fazer. Então, assim, quando no momento que eu me senti assim, que eu estava um pouquinho mais estável, né? Assim, já consigo, né, tirar meu próprio sustento, resolver ali algumas questões da vida, né? Dessas que a gente carrega, família e tal, dar atenção para a família, pensando na vida financeira mesmo, assim, sabe? Aí eu voltei a olhar para isso e falar assim, bom, agora eu acho que eu consigo voltar a me dedicar. Isso eu tô dando um salto muito grande, tá? Teve faculdade aí, né, no meio de tudo isso. Foi porque eu estava fazendo faculdade que eu consegui o estágio, que depois eu consegui comprovar a experiência para ser contratado nesse programa do governo onde eu trabalhei e tal. E daí, nesse período, eu já estava tocando já tinha passado por várias bandas, assim, tipo, que tocam aí no setor cultural da cidade de São Paulo, principalmente. E daí eu já senti que eu tinha uma bagagem ali, um pouquinho mais de pé no chão, para falar assim, não, acho que agora eu consigo voltar a estudar teatro. Em torno mais ou menos de 2000, acho que foi em 2017, 16 para 17, assim, eu estava nessa de, vou voltar a estudar teatro, vou voltar a estudar teatro. Cheguei até a fazer testes para essas escolas de máscaras cômicas, né, do palhaço e tal, não tinha rolado. E eu tenho muitos amigos que são, né, desse universo, que são palhaços e tal. E um amigo meu muito querido, que um casal de amigos, na verdade, né, que estavam para começar um curso. Eles já são palhaços formados, assim, já, tipo, profissionais das artes cênicas, mas eles queriam voltar a treinar, praticar, e estavam fazendo corre para ajudar a montar a turma da Cida Almeida, no clã do Estúdio das Artes Cômicas, né, que é a escola dela, assim. E eles estavam fazendo um corre, tipo, procurando a galera para formar a turma para compensar para ela dar aula, né? Era bom que tivesse uma turma um pouco maior. Eles me convidaram. E daí eu falei, não, então beleza, esse é o momento, eu realmente vou voltar a estudar artes cênicas. Aí quando eu volto a estudar artes cênicas em 2017, tive ali uma experiência com a própria Cida Almeida, né? Uma experiência, tipo, que eu carrego para a vida, assim, tipo, muitas das coisas que eu entendo hoje sobre artes cênicas foi muito do meu aprendizado com ela ali. Então, muito dessas experiências que eu tenho no teatro eu trago dessa vivência com ela, dessa experiência com ela. E daí ali a gente também transformou o que era processo criativo de aula, acabou virando espetáculo também. Tal. Isso. E quando eu volto a estudar, outras pessoas que já me conheciam do setor cultural também falam assim, e que já me chamavam até para trabalhar como músico, em espetáculos de musicais, sendo musicais, assim, as pessoas já começam a falar, não, então se agora você está voltando para o teatro, então vem para cá. E aí outras pessoas passam a me acolher, me chamar para outros trabalhos de teatro também. E tenho a fundação da minha própria CIA também, né? Eu tenho uma companhia, 2 coletivos que eu meio que fundei, assim, eles existem paralelamente,
que é o Bando Mucuvu, mas também já tinha, antes do Bando Mucuvu, a Via Vento Companhia, que é uma companhia de teatro que eu fundo junto com a Paloma Xavier, uma artista da dança e do teatro também, das artes cênicas, assim. E a gente funda essa companhia justamente por querer ter um trabalho específico voltado para o universo das infâncias e do infanto-juvenil ali, né? E daí, então, nessa companhia, nessa minha própria CIA também, eu passo a criar espetáculos e tal, e colocar essa coisa do trabalho artístico, cênico, artístico, mais para jogo, assim, né? Então, é uma mistura de tudo isso, assim, que me fez voltar para o teatro de forma mais ativa e integrando as coisas, assim, né? Integrando as artes. Você comentou do Mucuvu, né? O coletivo que é de artes integradas. Conta um pouco sobre a história de vocês e qual que é o processo de vocês. Uhum. O Bando Mucuvu, ele é um coletivo de artes integradas, né? Onde tem ali... A gente entende que todo mundo que está envolvido nos processos são artistas, os músicos, musicistas, as pessoas que estão em cena, mas também os técnicos, né? Então, todas as pessoas envolvidas, a gente entende que são artistas, né? As pessoas que estão na música, que estão em cena fisicamente, né? Ou dançando, ou teatralizando ali, assim como os técnicos, a pessoa responsável pela iluminação, todo mundo figurino, a gente entende que todo mundo é artista, por isso que a gente fala artes integradas, né? E nesse momento, especificamente, a gente está com foco num projeto que é mais voltado para a dança, principalmente, assim. Mas que todas as outras artes permeiam, né? A música, as plásticas, a luz, dentro a gente entende muito, né? Talvez seja uma visão nossa, não sei. Mas a gente entende muito a parte da luz dentro do campo das artes visuais ali e tal. E assim a gente tem trabalhado, né? Então, o Bando Mucuvu, ele é um desdobramento de outro coletivo, que esse sim tinha foco em dança, que foi fundado por Paloma Xavier e Os Ferreira. E aí depois eu entro também, né, para compor junto com algumas outras pessoas que também entraram. E daí esse primeiro coletivo a gente entendeu como ele estava dividido em 2 estados, tinha pessoas do Mato Grosso e pessoas em São Paulo. A gente tentou durante um tempo funcionar como o mesmo grupo que fizesse ações em lugares diferentes, mas aí chegou um momento que a gente percebeu que não estava dando certo, assim, não estava rolando por várias questões de agenda, de mídias, né? Usar as mesmas ferramentas, o mesmo site, aí as datas que batiam para divulgar. Então, essa coisa de conflito que a gente tem, né? Que isso, né? Dependemos de rede social, dependemos dessas mídias web, né? Cibernética, sei lá como chamar isso. E daí a gente entendeu que era melhor desmembrar mesmo e cada um seguir os seus rumos por projetos também muito distintos, né, acontecendo ao mesmo tempo. Aí surge o Bando Mucuvu, que na verdade o nome ele é mais recente, mas a existência, a pesquisa desse grupo, a existência dele se dá de um processo muito maior, que é o próprio espetáculo em qual a gente está trabalhando agora. Esse espetáculo ele surgiu de um trabalho de TCC da Paloma Xavier, né? Que é essa artista que funda o grupo. E ela, quando estava lá no processo de TCC dela, a parte dela do trabalho, ela fez um trabalho muito voltado para essa coisa do ventre, de entender o ventre, num lugar ainda bem feminino, né, do dito feminino, nesse lugar do padrão social, né, da pessoa com útero, né? Então ela estava bem nesse momento de pesquisar, de entender como eram esses atravessamentos. Em primeiro lugar, como ela é uma pessoa que se identifica com uma mulher cis, ela começou uma pesquisa nesse lugar de entender o ventre, o útero,
dentro desse universo da feminilidade, de como a sociedade lê, de como a sociedade interfere, reflete, né? E daí, depois, quando ela me convidou para essa pesquisa, para a parte musical e tal, a gente foi discutindo, conversando, e começou a surgir na gente umas outras inquietações que são essas, né? Quais são as interferências que essa sociedade patriarcal ela age? Quais são as interferências que ela tem em todos os digamos assim, os ventres, né? E daí a gente mudou essa pesquisa do olhar para o útero em si para o lugar do umbigo. Porque né, que são coisas que estão ligadas ali e que é um umbigo que tá presente ali em todos os seres e que tem as suas particularidades, dependendo, né, principalmente nesse caso, se a pessoa tem útero ou não, a natureza, a sociedade, ela reflete de uma forma diferente, mas a gente quis sim questionar como que é essa relação, como é a interferência nos umbigos em geral. E daí surge a ideia de a gente estudar e pesquisar, aprofundar o estudo em danças que praticam a umbigada. Muito nesse universo, né, das danças tradicionais, negras, principalmente as negras, né, que praticam o ato de umbigar. E o que acontece, né, o que significa esse ato de umbigar, de trocar energia através do toque entre umbigos. E essa ansiedade, assim, por olhar não só como o mundo externo interfere, né, os umbigos, mas como esses umbigos também se relacionam, né? E aí a gente passa a entender o umbigo como a individualidade. E, para além da individualidade, é a história das pessoas, né? O que esse umbigo carrega, o que ele troca, o que ele disponibiliza para o mundo e o que o mundo também devolve, né? E a gente começou nisso, acho que tem um caminho aí para a gente pesquisar, estudar, e daí a gente começou a olhar para essas danças que tem a umbigada, né? Aí, assim como tem o jongo, hoje em dia, né, o jongo ele não tem de fato o encostar do umbigo, mas ele tem ali um passo que simula, né, a umbigada. O próprio samba de roda tem um momento, né, que umbiga também. Aí a gente conhece, se dá conta do próprio batuque de umbigada, né, que é uma dança paulista, uma tradição especificamente de São Paulo, assim, que quase chegou perto de estar extinta, assim, mas está rolando uma movimentação das comunidades que ainda cultivam essa tradição, né? E de outras pessoas que estão chegando, assim como a gente e tal. E daí a gente passa a olhar para essas tradições. Em contato com essas tradições, a gente se dá conta da contribuição que os povos bantus, a quantidade, né, de povos bantus que vieram para o Brasil, e a força e a contribuição, o tamanho da contribuição desses povos, junto com os indígenas aqui, né, com os povos originários, assim, juntamente com os povos originários, de ter contribuído e de ter construído o que o Brasil é e o tão pouco isso é falado, é escrito, é transformado em arte, é trazido nas artes e tal. E daí a gente começa, por meio das danças de umbigada, que tem a umbigada presente, a gente começa a entender também que essa necessidade de aprofundamento no universo da história desses povos bantus, que aqui, juntamente com os povos originários, transformaram o Brasil no que ele é, assim, né? E daí eu estou falando tudo isso porque é aí que a gente encontra o nome do coletivo, que é esse nome Mucuvu, que acho que na língua banto mesmo, ele significa umbigo. Ele é um nome para umbigo, né? E também é o nome de um instrumento que pode-se dizer que talvez um ancestral da cuíca,
Também é Mucuvu. E daí ninguém falou isso pra gente, não está registrado nos livros, então isso não é uma teoria dada, mas é uma coisa que uma relação que a gente fez, que a própria cuíca, ela tem um umbiguinho ali, né? Na ponta no meio do couro, tal, que é aquele amarraçãozinho que segura o cambito, né? E ela também é tocada próximo ao umbigo e tal. Então a gente fez todas essas relações e falou, não, então é esse o nome do grupo. Já que ele surge dessa pesquisa dos umbigos e a gente continua nessa pesquisa, né? Aí a gente... E antes do próprio nome do grupo, a gente tinha... Esse processo dessa pesquisa, ele começa chamando Entre Umbigos. E depois de Entre Umbigos, acho que a gente passou por um outro nome. Deixa eu ver se eu lembro agora. Acho que era nossa, me fugiu o nome agora. De que depois a gente transforma esse espetáculo em Mucuvu, uma festa para engravidar corações. É o nome do espetáculo. É o nome do espetáculo. Aí quando a gente entende que a gente vai desmembrar a companhia e manter a nossa aqui, né, independente, e surge essa questão do nome e tal, a gente escolhe que esse nome também passa a ser o nome do coletivo. Aí a gente passa a chamar a banda Mucuvu. Que história bonita. E vocês já têm pretensão de lugar onde vocês vão estar apresentando esse espetáculo? Sim, esse espetáculo está passando por uma reformulação, né? Ele já teve uma fase de apresentações assim no ano passado, acho que no ano retrasado e no ano passado. A gente acabou desenvolvendo ele, convidando, então é um espetáculo que ele não tem pessoas só do coletivo, tem pessoas convidadas também. E daí já houve uma versão que foi fomentada, né, pelo Fomento à Dança, e aqui de São Paulo. E daí agora a gente está numa nova fase, também pelo Fomento, onde a gente está como fala? Remanejando? Não é remanejando, a gente está reformulando ele. Não é reformulando, né? Porque a gente tá só... Tem coisas nesse processo, a gente nunca... eu sinto que a gente nunca estreia um espetáculo... Tipo, sentindo que ele está de fato acabado do jeito que a gente queria, né? Então, não é uma reformulação de transformar uma coisa em outra, não. É só, assim, de acrescentar... A evolução desse espetáculo. Isso, de evoluir para lugares que a gente ainda não tinha conseguido chegar, sabe? Então, a gente está nesse processo agora. E a estreia está prevista para junho no Centro Cultural Vergueiro. Que legal. Já que a gente está falando desse projeto, que é um projeto que deu certo, a próxima pergunta é, já teve algum projeto na sua carreira que não deu certo? Como que foi, lidar com a frustração? O que você aprendeu com essas experiências de projetos que não deram certo? Nossa, pensando assim, eu nem sei dizer, sabe, se tiveram projetos que não deram certo. Eu acho que tiveram projetos que eu mesmo talvez tenha desacreditado e não continuado. Ou aquela coisa, né? Dado atenção para urgências e ter deixado alguns projetos de lado, assim. Mas eu não sinto... Porque é muito difícil pensar também, né? O que é dar certo, né? Tipo, se ele aconteceu, por mais que tenha durado, seja sido duradouro, ou alcançado o lugar ideal ou não, se ele aconteceu, eu imagino que deu certo. Nesses seus mais de 20 anos de carreira... Quais foram os trabalhos que mais te marcaram? Que mais marcaram? Tem mais de um, né? Sim, pode se você quiser. Que eu sinto que um que marcou muito foi um espetáculo também em processo, assim, chamado Asas de Manacá, que é da minha companhia, que... Uma das companhias, né, que como eu tinha dito, tem um coletivo Mucuvu e também tem esse coletivo a Via Vento Cia, que ela é mais voltada ao universo das infâncias e do infanto-juvenil ali. E esse processo me marcou, não sei nem dizer muito porquê, assim, mas é uma coisa de afetividade mesmo forte que eu tenho.
porque ali tem personagens, tem uma criação que é nossa, assim, sabe? Teve uma pesquisa, um estudo, tudo, mas tem uma coisa, sabe? De você estar sentindo, de você ver a sua criatividade, vendo as suas coisas fluindo, assim, sabe? As coisas que saíram da sua ideia mesmo. Sim. E daí teve uma coisa muito forte que foi durante o período de pandemia, né? Da gente ter que estar em isolamento. Ele acabou sendo meio que meu amparo, assim, porque, entre outras coisas, né? Quando a gente estava nesse momento de, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que eu vou sobreviver? Da onde que eu vou tirar a verba para minha sobrevivência e tal? E daí, de repente, a gente está 6 meses sem poder trabalhar, de repente a gente está quase 1 ano, e aquele desespero, né? E daí eu consegui, sim, aos poucos, ir entendendo, me articular com casa de cultura, com espaços culturais e tal. De alguma forma, a gente conseguir fazer as coisas online que tivesse algum retorno financeiro, falando assim, né? E daí o Asas, ele foi um que eu investi muito, assim. Eu lembro que teve uma das primeiras coisas emergenciais que saiu, assim, não sei se vocês lembram, que foi uma verba que, acho que não sei se era pelas casas de cultura, era alguma verba do município que contemplava uma pessoa, até 3 pessoas em cena. Era a Lei Aldir Blanc. Antes da Aldir Blanc ainda, era uma coisa municipal mesmo. Ah. Que era uma verba que, tipo assim, pagava, se eu não me engano, era R$700 por pessoa e podia ter até 3 pessoas no máximo. E daí eu acabei fazendo uma live minha do meu trabalho musical e a gente acabou vendendo para umas 2 apresentações de Casa de Cultura esse Asas, esse espetáculo, que até então a gente só tinha circulado com ele quando a gente fez lá em, acho que em torno de 2017, mais ou menos 2018, por aí a gente começou a criar ele, circulou dentro de um projeto de um Vai 1 ainda, assim, bem pouca verba, assim, e a gente conseguiu circular e tal, e tinha dado uma segurada nele. Nesse período de pandemia, a gente pegou e falou, não, vamos tentar oferecer, né, e tentar vender, e rolou. Algumas casas compraram e era muito pouca grana, assim. Só que eu fiz com carinho, com afinco, assim, sabe? Tipo, e eu lembro que eu tinha voltado para casa dos meus pais e tal, tava ali, né, morando junto com eles, e daí a gente, na onde eles moram, a casa que eu cresci, a casa que eu cresci mesmo, ela ainda tá meio que em escombros, assim, sabe? Ela ainda não foi derrubada, a gente construiu na frente, mas essa casinha que eu cresci. Então eu lembro que a gente transformou ela numa caixa preta, tipo, colocou vários, como é que fala? Fechou as paredes assim com um pano preto, descolei uns refletores emprestados, tal, e uma câmera emprestada, sabe? As coisas foram fluindo assim. Então, tipo, um negócio que era para ser uma apresentaçãozinha, uma contaçãozinha de história na frente do celular, a gente transformou em um espetáculo gravado assim com iluminação, com coisas, com edição de vídeo. Fui aprender. Foi quando eu aprendi a mexer com vídeo, foi quando eu aprendi a mexer com o pouco que eu sei de áudio, de gravação e tal. Foi fazendo, assim, sabe, nesse período. E daí foi uma coisa que eu lembro que a gente passou madrugadas gravando, porque era o lugar, a hora que tinha silêncio na quebrada, né? Para conseguir gravar alguma coisa. Aí a gente passou madrugadas gravando, eu passei madrugadas editando, aprendendo a mexer com os editores de vídeo, com o editor de áudio e tal. E ficou um material que eu olho assim, eu sinto muito, muito carinho, muito orgulho de ver, sabe? O resultado que teve, assim, e muito próximo de coisas que eram minhas referências artísticas quando eu comecei a me interessar por arte. Então, quando eu assistia TV Cultura, que eu via aqueles programas infantis, eu ficava pensando, nossa, como será que eles criaram? Como que será que eles fizeram essa imagem, esse boneco e tal? E daí esse trabalho acabou ficando muito próximo, assim, da minha memória desses. Então eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, sabe? É um espetáculo que eu pretendo voltar também a atuar com ele, assim. E daí também tem o próprio Mucuvum, Uma Festa para Engravidar Corações, assim, é um outro espetáculo que eu tenho muito orgulho de estar fazendo, assim, sabe? Tô bem curioso para assistir. Da hora, vou ficar muito feliz de você estar. E daí, tipo, eu acho que são trabalhos, acho que o que pega, assim, de ter marcado
é essa possibilidade de estar fazendo algo que é seu. Que você sabe que, mano, saiu ali da sua cabeça, você teve a ideia, junto, não sozinho, né? O coletivo teve a ideia, é uma construção própria, uma construção nossa. Eu acho que isso me dá Eu tenho muito carinho, muito amor por tudo que eu fiz, assim, em outros coletivos e tal, mas um apreço, uma coisa assim com o que é nosso, com o que a gente faz, com o que a gente cria. E daí outro que aí foi uma reviravolta na minha vida é o meu primeiro álbum, né? Que é o Canteiro de Raiz. E onde eu estou tendo acesso ainda, né? A muito conhecimento, a muita história sobre minha ancestralidade, né? Sobre meus antepassados, sobre minha ancestralidade e tal. E é isso, meu primeiro álbum, a primeira coisa musical, meu primeiro trabalho musical que eu protagonizo, assim, né? Que eu falo, não, é do jeito que eu pensei, do jeito que eu... Claro, ainda não está 100%, foi minha primeira experiência produzindo um álbum, né? Então tem aquela coisa assim, aí sim, da frustração de, putz, um monte de coisa que eu tinha imaginado ainda não aconteceu, mas que apesar disso, tem muita coisa que aconteceu. E tem muita coisa, assim, bonita que eu vejo, de olhar assim e falar, putz, que orgulho de ter feito esse trabalho, assim, sabe? Ai, que bom que você falou do seu álbum, que já está linkado assim com a nossa próxima pergunta, né? Nossa. É que a gente quer perguntar como que foi esse processo, né, de criar esse seu álbum, esse processo de criação e a importância dele na sua trajetória, assim. Ah, que legal. Ele surge, né, o projeto Canteiro de Raiz. A minha primeira ideia era fazer... É muito louco, né, como as coisas, assim como o Asas que eu contei, né, que eu fiz aquele trabalho, fiz com muito carinho e depois ele abriu várias portas, justamente porque as pessoas olhavam e falavam assim, é tão bonito. E daí ele acabou abrindo portas para outras coisas, assim, né? O projeto Canteiro de Raiz ele começou do mesmo jeito, assim. Em 2019 eu estava com uma ideia de assim, eu quero produzir meu som. É muito difícil conseguir verba para produzir música aqui, tipo em São Paulo, no Brasil, sei lá, tipo, pelo menos eu encontro uma dificuldade muito grande de conseguir verba, assim, sabe? Tem alguns editais, todos muito concorridos. Sim. E sempre com também essa coisa de ter sempre umas figuras que se repetem, né? E daí eu pensei assim, acho que eu vou fazer um projeto pequeno, que seja só eu tocando, para tentar vender. E tipo assim, como vai ser só eu tocando, eu não tenho que dividir o cachê com um monte de gente, de repente eu consigo tirar meu sustento e levantar uma grana para produzir meu som. E eu fiz muito nesse pensamento, né? E daí eu comecei... Aí a minha ideia inicial era pegar canções... Eu comecei com canções de capoeira, que eu queria fazer arranjos de violão para cantar para as pessoas. Ó, porque eu tenho alguma coisa me dizia que assim, o universo da capoeira ele é muito maior do que a gente explora. A gente explora muito pouco o universo da capoeira, assim. Explora muito, mas o tanto que explora ainda é pouco, sabe? Perto comparado à grandeza que ele é, assim. O potencial que tem, né? O potencial que tem, exatamente. Então, eu fico olhando para as canções de capoeira, eu falo, gente, isso aqui é aula de filosofia. As canções, sabe? É aula de filosofia, é aula de ciências, é aula de... Muita sabedoria. De convivência social, de muita sabedoria passada, é história, é geografia. Eu fiquei pensando, acho que é legal mostrar o poder artístico que isso tem, para além dessa visão que as pessoas têm de que é uma luta, uma arte marcial apenas. Não, é uma coisa muito além, assim, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, vontade de mostrar, olha o poder artístico, entre muitas coisas que tem, olha o poder artístico que isso tem. Olha essas canções, mostrar para as pessoas, né, que não são do universo da capoeira. Aí eu pensei em arranjar elas no violão para eu mesmo cantar e apresentar isso em forma de show. E comecei a fazer isso. Aí, nesse contato, né, nessa busca, eu acabo também querendo expandir para ir para esse lugar de entender outras tradições que também dizem sobre minha ancestralidade, né, que também dizem sobre minha história, e começo a pegar outras canções também para além da capoeira.
logo em seguida, quando eu começo a desenvolver esse projeto, vem a pandemia. Né? Aí também calha naquela mesma coisa. Muda tudo, a forma como a gente está pensando em sobreviver e tal. Aí, juntamente, assim como eu fiz com o Asas, né, que a gente começou a mandar para as casas de cultura, aqueles rolês, aquele primeiro, eu não lembro agora como foi o nome daquele primeiro edital de emergencial para artistas, que um monte de gente fez, artistas famosos fizeram também, mas que era uma verba bem curta ainda no começo. Eu mandei o projeto do Asas, desse espetáculo teatral, e também mandei esse projeto. Como a ideia inicial era só eu tocando violão mesmo, eu falei assim, esse projeto cabe perfeitamente para o que a gente precisa nesse momento, que são essas lives, a galera tocando para a câmera, né? Aí eu mandei também. E também mandei a proposta, como eu já estava nessa busca de conversar mais, de entender mais sobre essas tradições. Eu tenho uma coisa da minha trajetória que é muito forte, que é aprender com os mais velhos. Independente se é um mestre acadêmico, se é formado, livro, não sei o quê, eu acredito muito que as pessoas mais velhas têm muito para ensinar para gente, assim, sabe? E essa coisa da oralidade, né? A importância da oralidade. Então, o Canteiro de Raiz, ele é sobre isso, ele é sobre a oralidade, sobre o aprendizado através da oralidade. E daí, dentro dessa proposta que eu mandei para as casas de cultura, para as bibliotecas nessa época, eu mandei também a ideia de que eu apresentasse esse repertório que eu estava criando e conversasse com alguns mestres. Né? Aí a Secretaria a Coordenação das Bibliotecas entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse 10 lives nesse formato. Aí eu falei, poxa, eu estava pensando, né, que conseguiria 1, 2, 10, né? Nem tem pessoas o suficiente para conversar. Para você caçar. Mas aí foi a oportunidade que eu vi de falar assim, agora então é a hora de colocar, né, aprofundar, afunilar mais ainda e aprofundar nesse projeto, assim. Aí eu coloquei na minha cabeça, pensei assim, era pandemia, eu estava passando necessidade, meus amigos artistas estavam passando necessidade. Imagina esses mestres de tradição popular que muitas vezes estão lá no ambiente rural ou então em lugares muito mais desassistidos, sabe? Com o que eles devem estar passando. Como eles ofereceram, né, me convidaram, né, para fazer essas lives, eu falei, eu vou procurar tanto pessoas que estejam mestres que estejam nesse lugar que eu penso que são pessoas importantes, que eu acho que o mundo precisa ouvi-los, sabe? Por causa do seu conhecimento, por causa da sua sabedoria, e também uma forma de contribuir, de alguma forma, fazer com que essa verba chegue para esses mestres, porque eles devem estar precisando, esses mestres, essas mestras devem estar precisando. E eu saí conversando e procurando, com os meus amigos, assim, falando, você sabe de algum mestre, de alguma tradição, não sei o quê, aí... E eu também querendo aprofundar e expandir para outras tradições, né? Como eu tinha falado, para além da capoeira. Então, já tinha algumas pessoas que eu conhecia em mente, mas não todo mundo ainda. Aí uma pessoa, fala com tal pessoa, fala com tal pessoa, até que eu fui indo e acabei conhecendo a dona Anicide, que faleceu, acho que faz 2 anos, né? Foi em 2023, eu acho, que ela faleceu. Ou 2024 mesmo. Agora, acho que foi no fim de 2023 ela faleceu, que considerada a dama da caiumba, né? Que é a matriarca, assim, do Batuque de Umbigada, desse que eu falei que é uma tradição paulista e tal. Então, foi aonde eu acessei, eu conheci a comunidade, foi nesse momento. E aí eu fiz uma live com Dona Anicide, com algumas pessoas do teatro de Mamulengos do Ceará, fui aumentando a rede, e aí isso me deu fôlego de novo para que eu olhasse para esse projeto e falasse assim, não, ele não é um projeto só de eu tocar violão com música de capoeira, ele é uma coisa maior. Aí eu continuei escrevendo e tentei novos editais com a ajuda minhas parceiríssimas, né, que é a produtora Pinrolê, não sei se vocês conhecem, que tem a Dessa aí, principalmente Dessa Souza e a Simone como representantes, assim, né? Tem mais pessoas envolvidas, mas elas são as pessoas que, de fato, fazem acontecer, assim. E
juntamente, assim, a gente foi pensando em como viabilizar que esse projeto acontecesse de forma... Aí eu passo a pensar assim, não, agora eu quero que seja um projeto que fale sobre essas tradições que eu quero me aprofundar. Vai ser uma oportunidade para eu aprofundar nos estudos, de eu conhecer as comunidades, de eu conhecer as pessoas que fazem a tradição e também de contribuir de alguma forma com o registro. E daí eu mandei, foi um projeto para... ainda fim de pandemia, eu consegui um Aldir Blanc, onde eu gravei uma versão desse show com a participação da Nega Duda, que é do samba de roda, né? Do Varão Angola, que também é do universo da capoeira e do samba de roda. O Geraldo Magela, que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, fundador do Boi, lá do Candearte, né? Do Taboão da Serra. E essas pessoas participaram desse primeiro projeto. Isso, na verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Foi o trabalho nas bibliotecas, essas lives, mais esse projeto, que já foi um passo à frente, que daí já foi um show com música, com outras pessoas convidadas, que eu falei assim, não, realmente é algo maior, eu preciso ir buscar a forma de fazer isso acontecer do tamanho que ele é. Eu falei, beleza, né? A gente está sempre mandando os nossos projetos, sempre que abre edital, né? É uma forma de sobrevivência. A gente adapta o que tem e manda. E daí não foi contemplado, tinha ficado de suplente. E eu esqueci, passou. Isso foi um acontecimento assim incrível, né? Porque tipo, isso foi de 2023 para 2024. Aí no comecinho de 2024, o ano já tinha virado, já tinha esquecido isso. Aí eu recebo um e-mail da Secretaria de Fomentos falando, então, que sobrou uma verba do fomento do ano passado, desse fomento que você se inscreveu, e com essa sobra de verba a gente vai conseguir contemplar mais, acho que era mais 6 projetos, e entre os 6 estavam eu. Que incrível! Aí rolou. Aí, tipo, dentro desse projeto tinha vivências e conversas com mestres, visitas nas nas comunidades onde tem essas tradições que eu estava estudando. Aí foi onde eu consegui aprofundar a relação também com o Batuque de Umbigada, eu já tinha uma coisa que surgiu também, né? Uma das comunidades que lá nas lives pelas bibliotecas ainda durante a pandemia eu tinha conversado com a mestra Lila, que é da Congada de Cotia, né? Então, e daí eu fiquei com esse olhar muito assim para isso de que, beleza, a gente é composto de muitas coisas, a nossa história carrega muitas histórias, mas tem uma questão urgente que eu sentia, que e a nossa história daqui? Porque quando a gente fala de tradição popular, principalmente em São Paulo, é muito comum que as pessoas olhem para as tradições nordestinas, né? É coco, é maracatu. Eu não sou contra, eu acho que eu sou, pelo contrário, eu sou muito a favor, mas eu acho que a gente precisa olhar para essa ideia de popular brasileiro que também foi inventada por uma elite, né, com intuitos muito determinados, assim, né? Essa ideia de criar um Nordeste, de criar o negro do Brasil, né, para o exterior e tal. Então tem um lado muito bom, mas tem coisas muito perigosas aí também, né? E eu fiquei assim, gente, tem tanta coisa em São Paulo, tem tanta coisa. Eu cresci em Carapicuíba, numa cidade onde, por exemplo, as congadas era uma rotina. Todo ano tinha festas que ia congada de Minas, ia congada de tudo quanto é lugar, na rua debaixo da minha rua, sabe? E por que eu tô deixando isso cair no esquecimento, sabe? Aí eu lembro que eu conversei com meu avô materno um pouco antes dele falecer, e ele falou para mim, ele falou, sim, eu praticava, eu fazia parte da Folia de Reis, eu frequentava a congada, eu tocava na congada e tal. Tipo, várias coisas que fazem parte da minha história, e daí a gente vai falar de tradição negra, de tradição popular brasileira, e foca só no que tá lá. Não que não seja parte da gente também, sabe? Mas me incomodou um pouco disso. Tipo, por que toda vez que a gente vai falar de tradição negra, a gente vai lá para Bahia, a gente vai lá pro Maranhão, sendo que tem um monte de coisa aqui super importante que faz parte da nossa história e que sendo abafada, sendo apagada, né? Então eu fiquei com isso muito forte. Eu falei, agora é o momento que eu vou focar nessas tradições afro-referenciadas, banto, sudestinas, indígenas, sudestinas, sabe?
E daí o foco do canteiro de raiz é esse pensamento. Falar sobre oralidade, mas sobre essa oralidade que perpassa pela tradição, pelas tradições, pelas filosofias banto e como que elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Trazer à tona coisas que estão presentes. Não é que elas estão despercebidas, mas elas estão presentes, sabe? E daí o canteiro de raiz em si é uma produção em que entra pesquisa sobre, né, musical, assim, que passa pela capoeira, passa pelas congadas e moçambiques de Minas, passa pelos batuques de umbigada. Principalmente, assim, né? Não só, mas principalmente, e são as tradições em que eu ainda sinto que eu estou nesse movimento de continuar me aprofundando, continuar estudando. Aí, sobre o processo de criação, assim, foi uma imensidão de coisas que aconteceram, assim, sabe? Tipo, desde e conversar com as pessoas mais velhas da comunidade, ter ideias para letra e escrever letras baseadas nessas conversas, pegar músicas que são presentes nas tradições já e rearranjar elas. Então, teve uma coisa também de tentar trazer essa coisa do fortalecimento da memória, né? Porque dentro dessas tradições as pessoas compõem, elas não pensam assim, eu sou um compositor e quero minha música registrada. Nem existe registro dessas músicas, sabe? E dentro da história da música é muito comum, da história da arte em geral, né? É muito comum isso de tipo assim, a elite vem, pega, lança como cultura popular, lança como o que for, a pessoa lá da elite lança e passa para o mundo como se fosse dela, né? E os nomes, o responsável, quem criou, muitas vezes morre esquecido, né? Sim. Esse apego, assim, por trazer o nome das pessoas, sabe? Então, a gente fez o trabalho de ir lá, registrar a música no nome da pessoa que compôs, pagar pelo direito autoral para que essa pessoa pudesse receber direitos autorais, caso a música, né? As músicas, elas ganhem aí visibilidade. Esse trabalho de ir lá e pagar pela autorização, pedir autorização, olha, nós vamos usar a sua música, né? Porque para eles é isso, principalmente no batuque, por exemplo, que é isso, eles compunham para se divertir na festa, coisas que são criadas muitas vezes no improviso. Ali na oralidade, né? Na oralidade, na brincadeira. Mas se tá indo para um registro fonográfico, eu acho muito injusto que, tipo, não vá, de quem é aquilo. Não tem o crédito, não né? Tem o crédito, sabe? Então a gente teve esse trabalho de ir nas pessoas, de pedir autorização. As que a gente não conseguiu autorização, a gente não colocou, sabe? E daí também esse desafio porque é um álbum que eu falo assim, eu quero falar da minha ancestralidade, quero falar dessas, eu chamo, né, de tradições, não sei se é a melhor palavra, assim, mas dessas tradições negras, afro-indígenas, afro-caipiras, assim, e eu falo delas, mas a intenção é falar da minha forma, do jeito que, como essas tradições passam por mim, que sou um artista contemporâneo, um artista que minha formação é em guitarra, é instrumento elétrico, eu toco contrabaixo, toquei rap na vida, toquei soul, toquei funk, toquei samba, sabe? Então, tipo assim, eu não tenho pretensão nenhuma nesse álbum de trazer... de tentar me transformar para fazer uma releitura ou uma leitura ou uma... como que é a palavra? De trazer a tradição para o álbum. Não é essa a intenção. É me inspirar nela, trazer o protagonismo das pessoas que fazem parte dela, mas no que diz respeito à minha interpretação, que ela passe por mim, por quem eu sou. Sabe? Sem querer reproduzir. Eu não vou mudar meu jeito de cantar para reproduzir do jeito que os mais velhos cantam lá. Não é essa a minha intenção, sabe? Talvez sim, eu encontrar o que dos mais velhos eu carrego, né? O que dos meus ancestrais, dos meus antepassados eu carrego e explorar isso. Reverenciar eles, Reverenciar, né? De alguma forma, mas me transformar para fazer uma
como é que fala? Que eu falei agora, tipo, essa coisa de reproduzir, né? Se for para reproduzir, eu prefiro não estar no álbum, chamar as pessoas e falar assim, não, é de vocês a tradição, então cantem do jeito que é, né? Então tem esse trabalho também de rearranjar, de trazer para um universo que é contemporâneo, que é o meu universo. E daí tem os desafios também, né? De lidar com pessoas mais velhas que veem isso como, nossa, é o que a gente está precisando, é o que a tradição precisa para ela continuar sobrevivendo. E também lidar com pessoas mais velhas que falam assim, oh, você está querendo, você está... Sabe, tipo, como não ser... Como conseguir fazer isso de forma que realmente contemple o que as pessoas são, né? Sem desrespeitar. Isso foi um desafio, foi um cuidado que eu tentei ter das pessoas não se sentirem desrespeitadas. Não, peraí, você está fazendo um rap com o meu ritmo do meu Moçambique aqui, que para mim é sagrado, sabe? Mas não, pelo contrário. Esse pensamento de que esse rap, ele é também parte do que os nossos ancestrais deixaram, sabe? E para além disso... o adolescente, o jovem que ouve reggae, por exemplo, que eu trago reggae, eu trago rap, eu trago soul na minha musicalidade. Então, se eu conseguir acessar o ouvido de alguns jovens por meio dessa música, eles também vão ouvir essas tradições que eu trago junto comigo, sabe? Da minha ancestralidade, assim. Sim. Nossa, muito bonito essa sua trajetória nesse álbum. Nossa. Estou me sentindo um pouco inspirada, assim, porque eu estou nesse processo, assim, também, vários processos, né? Estou escrevendo uma peça sobre minha mãe e ultimamente estou também tendo a ideia de talvez também transformar esses diários que ela deixou também em música. E nesse processo, assim, de buscar as referências, ancestralidades dela, que também são minhas ancestralidades, minha mãe era pernambucana, e de criar, tipo, música com as palavras dela, buscando essa referência de música nordestina, da música lá pernambucana. Mas que está ainda nesses processos, ainda no começo, mas é uma ideia de coisas que eu quero fazer. Bonito. E é legal de ver que tem pessoas fazendo, que é possível chegar num resultado. Curioso para ver também. Você é arte educador, né? Como você enxerga as responsabilidades e os desafios de ser arte educador? Então, eu sinto assim que... Primeiro que educar não é... Eu vejo muito que é uma responsabilidade de todos, assim, né? Não só do educador em si. Eu imagino muito, no plano ideal, uma sociedade que eduque, que seja educada a ponto de educar, né? Coletivamente, assim, num lugar de... nas ações, no dia a dia, né? Principalmente quando se trata de infâncias, assim, primeira infância, eu sinto, assim, uma responsabilidade enorme porque você está lidando ali com os primeiros estímulos, né? Os primeiros estímulos, os primeiros contatos, no caso da educação artística, né, da educação musical, são os primeiros contatos que a pessoa está tendo com aquela linguagem, né? Ou com a música, ou com o teatro. E eu acho que é um lugar delicado de não desestimular e de não criar engessamentos, assim, de não criar regras de forma que a pessoa... O maior desafio que eu acho que é o coração da arte, da educação, assim, é o foco, né, da educação, é gerar autonomia. É fazer com que a pessoa sinta prazer, interesse e entenda os seus próprios mecanismos de aprendizado. Assim, né? Então, eu acho que a maior responsabilidade é essa, assim. Como que era mesmo? Você falou dos desafios e responsabilidades, né? Então, acho que o desafio é esse. Conseguir gerar, de fato, autonomia num mundo em que cada vez mais a autonomia ela é tirada mesmo, assim, ela é quase que uma ameaça, né, para um sistema capitalista e tal. Então, todos os mecanismos do capitalismo,
eles giram em torno de tirar a autonomia das pessoas para as pessoas se tornarem cada vez mais dependentes. Sim. E gerar capital, né? Assim, gerar capital. Então, eu acho que o maior desafio é esse mesmo, porque é a sensação de estar nadando contra a maré, né? Tipo, de estar tentando criar uma coisa que tá dado que o mundo quer que morra, assim, sabe? Que seja destruído. Já ligando com a próxima, como você acha que a arte pode ser usada como uma ferramenta de transformação social? Eu acho que a principal transformação social, ela tá nessa... Ela vem da autonomia mesmo, né? Acho que tá bem dentro daquilo que a gente estava falando, assim. Eu não tenho muito esse olhar de que a arte ela tem que ter uma função, sabe? Cada vez mais eu estou indo para esse entendimento de que a vida não é útil, né? Como diz. E que as coisas elas não precisam ter uma funcionalidade. E a arte, principalmente, eu não vejo que ela surgiu para ter uma funcionalidade, para servir para algo, para, né? A gente usa ela e a gente vislumbra e vê que ela tem esse potencial de transformação. Mas eu não sinto que ela surgiu para isso. E daí, só das pessoas teriam... eu sinto que a arte surgiu assim, gente, vamos aqui conviver, vamos viver, vamos colocar a nossa criatividade em prática, sabe? Vamos existir. E isso acaba mexendo, né? Com o senso crítico das pessoas, isso acaba gerando autonomia, gerando criticidade. E então, a gente acaba reconhecendo um potencial de transformação nela. Mas que às vezes a transformação é só assim, se dar o tempo de existir, sabe? Eu não sei se ela tem que ter uma função, um método, um meio para que as coisas aconteçam, assim, sabe? A gente sentar para ouvir um poema que fala de amor, sabe? Já é revolucionário nos tempos de hoje, né? A gente poder sentar para ouvir, olha aqui, uma melodia que eu canto aqui sem letra, e eu te mostrar uma melodia, ou eu sentar aqui para as pessoas, ou a gente sentar para assistir alguma outra pessoa que tenha, sei lá, e criou uma melodia aqui no violino, no violão, no tambor, que seja, quero mostrar para vocês. Só esse parar para ouvir o outro, para parar, se dar o tempo de conviver, já é uma revolução, eu penso. Sabe? Fiquei até sem palavras. Você acredita que estar envolvido com várias linguagens artísticas, que isso facilita ou atrapalha profissionalmente? Eu acho que facilita. Facilita no ponto de vista assim, de sobrevivência, né? Que infelizmente acaba sendo um dos nossos... A gente acaba colocando como foco isso, a nossa atividade, né? Pensando na sobrevivência. Eu acho bom, porque eu sinto que, pelo menos na minha experiência pessoal, que a partir do momento que, além de tocar instrumento, eu também tenho a habilidade de atuar, ou se eu tivesse a habilidade de atuar sem tocar instrumento, boa parte dos trabalhos que eu tive, talvez eu não teria tido, porque as pessoas realmente, sem querer pensar em sucatear, né? Não é disso que eu estou falando, não estou falando de sucatear o trabalho do artista e falar assim, eu tenho um músico e um ator numa pessoa só. Não é isso. Mas as coisas se complementarem, é claro que facilita as produções, né? E muitas vezes eu posso nem estar tocando, né? Tem espetáculos que eu não toco, mas a minha musicalidade ela tá ativada enquanto eu estou em cena, mesmo sem instrumento, mesmo sem estar praticando música, fazendo música em cena. Essa musicalidade eu sinto que ela contribui, né, no meu entendimento do todo ali, no entendimento da cena, no entendimento do espaço, no entendimento dos tempos de resposta, da movimentação em si, né? E sem contar que eu acho que essa fragmentação
do que é cada linguagem também é uma influência eurocêntrica, assim. Também é uma influência, uma ocidentalização da arte, assim, né? Porque se você pega no conviver, que eu não sei nem se eu posso chamar, se a gente deve, né, chamar de arte, por exemplo, que os nossos antepassados africanos ou mesmo os daqui, né, os povos originários daqui, assim, se eles consideravam o que eles faziam arte. Mas se a gente for olhar como arte, a gente vai ver que não era fragmentado. Todas as pessoas, é que nem a capoeira, a pessoa que joga capoeira, ela também canta, ela também toca, né? Nas culturas, nas tradições que a gente pega, pelo menos aqui no Brasil, tudo que a gente pega de tradição, de arte, né? Que a gente pode, eu acho que do nosso ponto de vista, chamar de arte. O que a gente pega é as pessoas que tocam, dançam, atuam, se tem cena, se tem que falar. Então, você vai lá nos Moçambiques, por exemplo, em Minas, as pessoas cantam, tocam e tem uns momentos de encenação. E essas mesmas pessoas que estão tocando e dançando, elas também encenam. Então, eu penso que essa fragmentação, ela nem sei se ela precisa existir. Sabe? Eu acho que a partir do momento que é artista, Sim. né? O artista tá ali. Olha o circo como era, né? O músico... De repente, você vai ver o músico, é o mesmo cara que estava no trapézio, porque é isso, é a vida acontecendo, é as coisas acontecendo, sabe? Para você, qual que é a importância de fazer arte na periferia e qual a importância ainda de fazer teatro em 2025? Eu acho que é isso, é a gente dizer que estamos vivos, né? Que estamos aqui, assim. A gente, para além de fazer arte na periferia, nós somos a periferia, né? Então, é a gente fazendo o que nós somos. A gente fazendo a nossa arte. E... sim, acho que tem essa força, né, de estar dizendo estamos aqui, estamos vivos, e eu acho que é um lugar de resistir mesmo, de entender que nós não nascemos para ser estatísticas, né? Então, fazer arte, escolher fazer arte, ser da periferia e fazer arte periférica, eu acho que está muito nesse lugar de, assim, exigir o meu poder de escolha, sabe? Eu escolho o que eu quero ser, eu escolho o que eu quero fazer, né? E a gente está fazendo arte, está fazendo teatro, tem uma... Para além disso, isso é o meu ponto de vista, né? Mas eu não excluo que tenha essa necessidade de continuidade ou de militância, sei lá que palavra usar, no sentido de que a periferia ela é muito rica, ela tem a sua cultura, né? Que é rica, mas, de certa forma, ainda a informação, não sei se a informação é a melhor palavra, assim, mas essa coisa o saber, ele continua, de várias formas, sendo ainda ocultado da periferia, né? E daí eu acho que está nesse lugar, a gente continuar fazendo teatro, continuar fazendo arte, está nesse lugar de não deixar a gente esquecer esquecer o potencial que a gente tem, e que a gente não precisa abaixar a cabeça e continuar sendo só estatística, só mão de obra, só o que foi nos predestinado, assim, sabe? Eu acho que é servir de referência mesmo. Não sei se é muita prepotência falar assim, eu quero ser referência para alguém, quero ser referência para os meus. Mas acho que, de certa forma, a gente acaba sendo. Uhum. Que já você falou, né, nesse lance da referência, já vai linkar na próxima pergunta, que é a pergunta que está permeando o final dos episódios. Estamos chegando ao fim.
que imagina que alguém que está ali, ó, assistindo, está pensando em seguir a carreira, está pensando em ser ator, está pensando em ser atriz, pensando em talvez ser músico também, estar na arte, né? Qual conselho que você daria para essa pessoa que está querendo ser artista, que quer viver de arte? O que você falaria para ela? Assim, difícil dar conselho, né? Mas eu penso que principalmente não se deixar engessar. Assim, sabe? Se a pessoa quer ser artista, quer ser, seja qual for a linguagem ou multilinguagens, assim, entender que a gente tá num tempo em que a gente precisa se informar, precisa estudar, e estudar eu acho que não é só ir para a academia, não é só ir para o curso técnico, para a escola oficial, mas é isso, sentar para ouvir os mais velhos, sentar para ouvir quem fez, né, antes, cutucar aí as nossas próprias histórias, não abrir mão de saber das nossas próprias histórias, sabe? E o principal, assim, que independente do que você aprender, não deixar engessar aquilo como uma verdade única, assim, porque para ser artista e manter a arte viva e sobreviver de arte, você precisa estar poroso e em movimento, assim, disponível para o movimento, sabe? Eu acho que essa é a principal coisa, assim. Nossa, acho que disponível para o movimento, acho que isso permeia muito, assim. Sim. E chegamos ao fim, né, desse episódio. Nossa, é muito bom ter te recebido aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite também. Nossa, incrível esse papo. Fala para a galera onde te encontrar nas redes sociais, se tem algum trabalho. Fala do seu disco, onde achar seu disco. Tá, fala dos seus trabalhos que estão acontecendo. Eu vou falar alguns arrobas, então, pode ser? O meu próprio arroba de artista, né? É @iuna.augusto. Então vai estar lá no Instagram, no TikTok e acho que é só esses dois. No YouTube vai estar também Iuna Augusto, o nome, né, do canal. Então lá tem um pouco dessa trajetória, não tudo, mas um pouco dessa trajetória que eu contei aqui em vídeo, né? Logo eu devo voltar alguns trechos dessas lives que eu citei, por enquanto elas estão em off, assim, mas eu devo voltar a disponibilizar dessas lives que eu contei lá na história. Então, o YouTube e o Iuna Augusto tem um vídeo da versão da primeira versão do show que eu comentei também, que foi lá pela Aldir Blanc. Tem um trecho disponível lá. YouTube Music, né? Todas as plataformas de música aí das mais populares, assim, das mais usadas, é possível encontrar também o álbum Canteiro de Raiz. E para além disso, tem os coletivos, assim, eu acho importante, se as pessoas quiserem conhecer mais, saber mais sobre cada coisa, assim, acessar @bandomucuvu e Via Vento Cia, @Via Vento Cia. Então é isso. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Se você está aí no YouTube, dá aquele like, se inscreve no canal. É de graça, seu dedo não cai. Não. Vai lá. Se você está ouvindo nas plataformas de áudio, segue a gente, dê 5 estrelas, comenta, que é legal comentar também. Se não gostou, comenta. Se gostou, comenta. Estamos nas redes sociais como @Vozes do Palco, Instagram, TikTok. Você consegue achar a gente em todo lugar com esse nome. E é isso. Beijinhos na bunda de todos e até a próxima. Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. O programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.